Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a lição de número 5 para classes de adultos, lição que será ministrada no dia 4 de fevereiro de 2024. O título: A Missão da Igreja de Cristo. Texto áureo, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática nos diz que, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas postagens. Leitura bíblica para essa semana. Pegue sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, 14 a 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 47. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Professor, professora, superintendentes de escola bíblica dominical, alunos, e você visitante que é simpatizante da nossa EBD, esta lição tem o propósito de aprofundar o estudo acerca da missão deixada por Cristo à sua igreja, à sua noiva, chamada também de a esposa do Cordeiro. Para tal, vamos refletir nas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de subir aos céus, nas marcas de uma comunidade de fé legítima e solidamente edificada. A genuína adoração como maneira constante de viver e servir a Deus e ao próximo. Nosso Mestre Jesus, que é o Mestre dos Mestres, disse e ensinou com o próprio exemplo que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor, manifesto em ações. João, capítulo 13, versículo 35. Então, dessa forma, nós percebemos que a igreja, ela cumpre inteiramente o seu papel de ser sal e luz do mundo, imerso em vazio e em escuridão. Esse mundo está imerso no vazio e na escuridão. E a igreja, como sal da terra e luz do mundo, precisa cumprir esse papel e ser um farol nas trevas desse mundo. Mateus capítulo 5, 13 e 14, ali você pode conferir as palavras do Senhor. Então,
através dos séculos, a Igreja do Senhor, ela tem marcado a história com testemunhos de fé, superações, vitórias na proclamação do reino de Deus aos perdidos. E isso tem realmente atravessado gerações até os nossos dias. Os discípulos, por certo, obedeceram, e nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, que eles saíram realmente. Muitos acham que só foi pela perseguição, mas havia também uma ordem do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Vamos perceber nesta lição de número 5 que a missão da Igreja de Cristo está em ser realmente porta-voz da mensagem que salva, a mensagem que produz cura, a mensagem que produz libertação, a mensagem que produz vida. A igreja, ela é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Ela cumpre a sua vocação de eleita de Deus, quando realmente participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 28 e 19. Então nós precisamos ver que a consequência dessa realidade é ver almas libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo realmente transformadas pelo poder do Evangelho e pelo poder da cruz de Cristo. Nós vamos perceber nessa primeira parte aqui, que vai falar sobre pregação e instrução, que a igreja não só deve pregar, mas deve ensinar. Pregar e ensinar. Ensinar e pregar. Primeiro vamos ver que a proclamação das boas novas realmente iniciou-se quando o Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos e ordenou. E eles foram anunciando a palavra de Deus. E depois eles vieram dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Em outra oportunidade também, castas de demônios não saíam de pessoas e vieram dizer: Senhor, não podemos expulsar. Eles não saíram. E Jesus disse: esta casta de demônios só se expulsa pelo poder do jejum e da oração, com realmente o poder de Deus na vida. Não é só o jejum e a oração em si, mas o poder de Cristo com o jejum e oração para expulsar certas castas de demônios. Então observamos que, como consequência dessa realidade, vemos a igreja como uma comunidade adoradora, que é uma comunidade de comunhão, adoração, não é? Finalmente uma comunidade que exerce um grande papel neste século. A igreja é porta-voz da mensagem poderosa de Deus. É a agência missionária e também, ao mesmo tempo, ela é a noiva de Cristo que está de prontidão esperando a vinda do noivo. Portanto, a igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Nós aproveitamos essa primeira parte aqui da lição, onde estamos falando de pregação e instrução, e orientamos aos nossos alunos que ouçam com atenção a aula, porque a Escola Bíblica Dominical tem o objetivo de preparar os alunos, de ensiná-los na doutrina e na admoestação do Senhor, para que eles sejam também instrumentos de Deus para serem usados pelo Senhor. Objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelização, ou seja, trazer as boas novas ou pregar as boas novas. Aqui observamos que
o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém ou uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos antigos ou primitivos, como podemos chamar, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A nossa mensagem precisa ser cristocêntrica. Cristo deve ser o centro de nossa pregação e o centro de nosso ensino, porque Jesus é o mestre dos mestres. Ele é o Salvador, o libertador. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Discipulando os convertidos. É essencial que haja discipulado. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Viu que coisa maravilhosa? Pregar e proclamar é para quem está do lado de fora, onde nós fomos enviados a anunciar o Evangelho. Agora, os que estão do lado de dentro, os que estão dentro da igreja, esses nós devemos discipular e aprender com eles. O verbo discipular, do grego mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto que o substantivo discípulo, ele ocorre 261 vezes. Então, o estudo acerca do discipulado nos mostra que é necessário instruir esses novos crentes para que eles sejam discípulos seguros, discípulos que deem frutos e que permaneçam. Não é? Jesus disse: eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A segunda parte de nossa lição, nós podemos aproveitar aqui e passar alguns subsídios importantíssimos. Adoração e edificação. É maravilhoso adorar a Deus, não é? É maravilhoso adorar ao Senhor. Uma comunidade adoradora, a igreja é adoradora. Na Bíblia, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. Adorar somente a Deus. Lembra que dobraram-se perante o anjo disse: não, eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adore a Deus. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver. Então, todo esse viver, todo esse agir nosso, o nosso ser em essência, deve ser de adorador de Deus. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. Nós somos adoradores de Deus. E a Bíblia diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tem a ver com a nossa maneira de ser. O que nós somos? Filhos de Deus, servos do Senhor, adoradores. Não é? Como nós precisamos agir? Agir como adoradores. E viver como adoradores. Adoradores por excelência. Então, o apóstolo Paulo também roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Romanos 12, 1. Vamos repetir esse versículo lindo? Romanos 12, 1. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto, nesse texto, traduz o termo grego latreia, que tem o sentido de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. Então, adorar a Deus é realmente servir ao Senhor de forma consciente e integral, dando a Ele glória, louvor e honra.
é viver totalmente para o Senhor. Uma comunidade edificadora, porque nós somos edificados em Cristo e a palavra de Deus diz que a liderança da igreja foi concedida para que houvesse edificação. Efésios 4:11. Deus deu apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e doutores para que haja edificação, para que haja liderança, governo e edificação. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grego oikodomé, traduzida como edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Então, a comunidade adoradora está também no sentido de edificadora, certo? Edificação do corpo de Cristo. Por esse exemplo, nós observamos o objetivo dos dons espirituais, que também tem como objetivo trazer edificação. Edificação. 1 Coríntios 14, versículo 3. Assim, quem fala em línguas em público sem interpretação, edifica-se a si mesmo, contudo, não edifica a igreja que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 11. Última parte, meus amados, comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal, a igreja, ela vive em comunhão fraterna. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Atos 2,42. E perseveravam na comunhão, na comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. A igreja, ela desfruta de um convívio maravilhoso. Nós precisamos desfrutar desse convívio santo, que é o convívio entre os membros da igreja, membros e congregados, liderança. Nós temos esse convívio maravilhoso que nós desfrutamos e devemos, como cristãos, andar na luz como na luz ele está. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, continua nos purificando de todo pecado. Olha, onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada, porque a edificação vem também pela comunhão e trabalho ali mútuo, né? Adoração mútua, todos adorando, servindo ao Senhor, trabalhando em prol de um só objetivo. Isso é maravilhoso. Unidade e fraternidade. A igreja deve ser una, embora nós tenhamos muitas vezes ideias, às vezes diferentes, mas somos um no Senhor. Às vezes, realmente, quando se discute algum assunto, às vezes pode haver até divergência, mas o objetivo é um só, glorificar a Deus, e tem que haver uma unidade. E dentro dessa fraternidade nós concordamos. E a Bíblia diz que todos concordamos quando percebemos que aquilo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então todos concordam e unanimemente aprovam. A fé na esfera social, nesse tópico nós percebemos que ela tem o seu lado social também. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinonel possui também o sentido de ajuda contributiva e de partilha, certo? Não é só comunhão, mas partilha e contribuição. Contribuir também partilhar. Chegando aqui à parte final de nossa lição, nós observamos que o exercício da fé cristã, na sua integralidade, faz com que nós nos sintamos cada vez mais realizados diante do Senhor, sabendo que estamos servindo a um Deus todo-poderoso e esperando a manifestação de nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor é manifesto em ações
e também evidenciado na comunhão entre os irmãos, não deixando a contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública, onde a igreja participa dessa contribuição social, não só na área espiritual, mas também na esfera social. A igreja tem sido uma parceira da sociedade, libertando vidas, trazendo as pessoas que estão à margem da sociedade, as pessoas que estão realmente nos vícios, na criminalidade, muitas pessoas no desespero, pessoas que estão possessas de demônios, dependentes de tantas coisas ruins, agora se convertem e a sociedade ganha também, porque aquelas almas se convertem ao reino de Deus, passam a ser filhos de Deus e assim todos são beneficiados. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela primeiro foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela temperará ou salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade degenerada, corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem esse mundo sem Deus, sem paz, sem salvação. E Jesus realmente está no comando, está na direção, e a igreja marcha rumo aos céus, ganhando almas, ajudando a trazer as vidas para o reino de Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, a igreja ela produz discípulos e transforma-os em adoradores. A igreja então cumpre a sua missão para a qual foi chamada. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, instrumentos de Deus nessa terra. Que Deus em Cristo abençoe os nossos alunos. Ouça com atenção o seu professor, à medida que ele oferece oportunidade para que haja alguma participação ou debate de algum assunto. Então vamos ter cautela, vamos discutir o assunto dentro da decência, da ordem, e vamos aprender uns com os outros. A palavra de Deus nos diz que o discipulado é importantíssimo para que haja edificação e que os discípulos permaneçam até a volta do Senhor Jesus. A todos o nosso muito obrigado. Essa lição está maravilhosa para o dia 4 de fevereiro. Aguardamos você na Escola Bíblica Dominical. Avisamos mais uma vez que aqui é um aquecimento para a aula e não substitui a aula da Escola Bíblica Dominical. Vá para a sua igreja ouvir o ensino da Palavra de Deus. A todos nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos pela oportunidade de estar na tua presença, nessa oportunidade transmitindo a tua palavra através da IBD. E aqui, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estar também na internet, através do YouTube, para transmitir essa mensagem de paz, de esperança e de salvação. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima.